Agora a gente vai ver a regra da cadeia. A derivada de uma função composta, ela tem uma fórmula que diz: derivada de fog de x é derivada de f de g de x multiplicado pela derivada de g de x. Essa é a regra da cadeia, gente. Regra da cadeia é a derivada de uma função composta, que eu calculo através dessa formulazinha aqui. Então pode cair questão que ele vai mencionar use a regra da cadeia, ele não vai mencionar use a regra da cadeia. A gente vai tentar derivar uma função e vai ver que só tem como utilizar a regra da cadeia para derivar ela. Mas a gente vai demonstrar isso em exercício. Aonde que eu vou enxergar isso, Cléber? Olha essa letra F. Continuo na questão 1, eu quero encontrar a derivada aonde a função é uma função neperiana, ou seja, exponencial natural, aonde o seu expoente é menos x ao quadrado. A gente utiliza regra da cadeia. O que manda fazer a regra da cadeia? Para a gente derivar ali. Quando a gente for derivar um neperiano e não for somente o x, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar tudo que está no expoente e derivar. É assim que a gente usa a regra da cadeia para neperiano, para o E. Então, se não for somente x, eu derivo o que... Então, vou mostrar. É a derivada do que está no expoente. Enxergaram que eu mostrei aqui? Ó, derivada do que está no expoente, certo? Uhum. E multiplico por ele mesmo. Quem é ele mesmo? É elevado a menos x ao quadrado. Essa é a regra da cadeia e ela é especial para o neperiano. Por quê? Feito isso, eu só derivar aqui agora. Ó. Então a minha derivada vai ser menos x ao quadrado derivado dá menos 2x, certo? Multiplicado, aqui não tem o que fazer, é só repetir. Então deu menos 2x é elevado a menos x ao quadrado. Essa é a regra da cadeia. A gente derivou, e essa é uma regra da cadeia para neperiano. Tá? Meu neperiano, ele é somente x, não precisa fazer regra da cadeia, é ele mesmo o derivado. Agora, qualquer coisa que não seja somente o x, eu tenho que derivar o que está no expoente e multiplicar por ele mesmo. Aí eu pergunto para vocês, o que está no logaritmando é só... Aqui a nossa variável mudou para a letra t, mas o que está no logaritmando é somente a letra t sozinha? Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia, ela serve quando a gente não consegue derivar direto. O que seria derivar direto? Se fosse somente a letra t, 1 sobre t, fim de papo. Agora, eu não tenho somente a letra t, eu tenho t ao quadrado mais 3t mais 9, eu tenho uma expressão. O que eu faço? É parecido com a regra do E. Aonde a expressão está? Ela não está dentro do logaritmando? É a mesma situação do que a gente fez no neperiano, que estava no expoente. Ou seja, vocês primeiro vão derivar o que está no logaritmando. Então, eu só vou escrever, ó, eu vou pegar o que está no logaritmando, t ao quadrado mais 3t mais 9, e vou derivar. Então, o primeiro passo, deriva o que está no logaritmando, ou seja, deriva o que está diferente. Não é somente a letra, então eu vou derivar o que está ali dentro, que está me atrapalhando. Eu derivo o que está me atrapalhando. E multiplico. É 1 sobre o que está no meu logaritmando, exatamente. É isso aí. Ó. 1 sobre t ao quadrado mais 3t mais 9. Derivada de t ao quadrado mais 3t mais 9 vai dar 2t mais 3. Multiplicado por 1 vai ficar ele mesmo. Então vai ficar ele sobre t ao quadrado mais 3t mais 9. Esse é o resultado da nossa derivada. Menos 2x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 9x mais 7. E fizer isso aqui, ó,
Eu quero calcular a derivada dessa função aqui. Como é que eu faço? Se a função fosse f de x, x elevado a 4, ou seja, fosse somente a variável x, não era só pegar o 4, jogar para frente e repetir e diminuir o parênteses, ou diminuir o expoente, não era isso que a gente aprende? Então a minha função original é uma função com regra do expoente, ou seja, todo esse meu parênteses antes era quem? X. Esse expoente 4 nos atrapalha de derivar quem está aqui dentro. Então o que eu faço? Eu primeiro derivo a regra direta. O que é? Parênteses elevado a 4. Como que eu vou derivar parênteses elevado a 4? Vamos lá, já fazendo a derivada, ó. Eu estou usando a regra do expoente. Então, jogo o expoente para frente da minha base. Quem é minha base? 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 9x mais 7. 3, certo? Fiz a regra da derivada direta, concorda comigo? Porém, o que manda a regra da cadeia? Deriva a função direta que você enxerga, que é a regra do expoente, e multiplico pelo derivado do que está no parênteses. Se eu pegar o que está na aula de vocês, que é a fórmula, esse derivado de f de x é nada mais nada menos que o fog. Isso aqui é o derivado de fog de x. E quem é esse 4 vezes esse parênteses aqui? Isso aqui é o derivado de f de g de x. E vezes, que está na fórmula, que eu expliquei para vocês no início da aula, o derivado de g de x, que é isso aqui. Ou seja, g de x é a minha função que está dentro da função f. Esse polinômio todo é a minha função g de x, que está dentro da função f. Vamos dizer que se isso aqui é g de x, a função f original é x elevado a 4. Porém, no lugar do x elevado a 4, eu coloquei uma função g de x, que é todo esse polinômio. Então, para derivar isso, se eu for utilizar a formulazinha que a gente aprendeu no início, que está falando na aula, é a derivada de f de g de x, que é o quê? É a derivada direta, que eu mostrei para vocês. É só derivar a derivada direta e multiplico pela derivada do que está dentro, ou seja, a derivada da função que está dentro. Quem é a função que está dentro da direta? É esse polinômio. Derivo ela. Eu escrevi a fórmula. Eu preciso da fórmula? Não. Algum momento eu mencionei essa fórmula para mostrar isso aqui para vocês? Não. Então vai ficar derivado de f de x. Eu repito esse aqui, 4, que multiplica 3x à quarta menos 2x ao cubo, mais 8x ao quadrado menos 9x mais 7, elevado ao cubo, vezes, e calculo essa derivada aqui também, entre parênteses, vai dar 12x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 16x, menos 9. 7 vai dar 0. Isso aqui é o resultado dessa derivada. Questão 2. Observe a tabela abaixo, com alguns valores de f, g, derivado de f, derivado de g, e faça o que se pede. Aí na tabela a gente tem aqui, ó, x, variável x, ele deu valores para a variável x, 1, 2 e 3. Aí falou que f de x, ou seja, f de x vai ser 3 quando x for 1. F de x vai ser 1 quando x for 2 e assim por seguinte. Mesma coisa com g de x, ó. G de x vai ser 2 quando x for 1, lembram, né? A função em relação à variável. A mesma coisa, ó. A derivada da função f de x vai ser 4 quando x for 1. Derivado de g de x vai ser 6 quando x for 1. Então tudo está linkado, certo? Aí o que ele pede? Letra A.
Olha aqui, se h de x for igual a f de g de x, encontre derivado de h de 1. Ele disse, se h de x for igual a f de g de x. O que é o h de x? É uma função o quê? Uma função composta. Aí, o que ele pediu? Encontre derivado de h de 1. Derivar a função h. Concordam comigo que é derivar a função f de g de x? Ou seja, derivar a função h é fazer uma derivada de uma função composta. Vamos para o quadro. Sempre que a gente for calcular uma derivada, aonde ele já colocou no lugar da nossa variável um valor numérico, eu não posso calcular a derivada, porque muita gente faz assim, ó. Vamos dar um exemplo. Minha função h de x é igual a x mais 2. Aí eu quero calcular o derivado de h de 1. Aí tem muita gente que faz isso aqui, ó. É só pegar h de 1, vai dar 3, certo? Aí a pessoa faz assim, ó. Então o derivado de h de 1 é derivado de 3 que dá 0. E não é assim que a gente calcula. Quando eu quero saber a derivada num determinado ponto, primeiro eu acho a derivada, depois eu substituo o ponto. Olha a diferença que vai acontecer se eu fizer isso. Ó. Esse aqui é o errado. O correto é, eu quero o derivado de h de 1 dessa função aqui. Então, primeiro eu calculo a derivada dela. Ó. Derivada de h de x dá quanto? Então, derivado de x deu 1. Então, deu 1 mais 0, 1. Derivada de x mais 2 deu 1. Eu encontrei a derivada de h de x. Agora, esse é o correto. Para chegar na derivada de h de 1, primeiro eu encontro a derivada de h de x, para depois substituir, ó, a derivada de h de 1. Depois que eu achei a derivada de x, eu substituo 1 no lugar do x. Eu perguntei algum x aqui? Se eu não tenho, é só repetir o que está lá. Olha a diferença, ó. Se eu fizesse o h de 1, que deu 3, e depois eu derivasse o h de 1, ia dar quanto? 0. Mas eu falei, isso aqui é incorreto. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu calculo a derivada, depois eu substituo o ponto. Essa é a regra. Tá, gente? O que ele pede na letra A da questão 2? Ele quer a função derivada de h de 1. Aí ele falou que a função h era a função f de g de x. Só que eu falei, para a gente chegar na derivada de h de 1, primeiro, com o que eu expliquei para vocês aqui agora, eu tenho que encontrar a derivada de h de x. Então, primeiro, eu vou calcular a derivada de h de x. E o que acontece? Se eu for derivar a função h de x, eu estou derivando o que, então? A derivada desta função aqui é isso aqui. É tudo isso aqui. Então, para eu derivar a função h de x, é derivar essa função aqui, é derivar tudo isso. E derivar tudo isso é escrever aquela fórmula que eu mostrei no começo. Então, essa é uma questão, gente, que para derivar, a gente tem que usar aquela fórmula que eu mostrei também. É o que eu falei, vai ter regra da cadeia que eu não preciso da fórmula, é direto. Mas vai ter questão que vai ser específica, aonde para a gente resolver, a gente tem que utilizar a fórmula da derivada da regra da cadeia, que é a derivada de uma função composta, que se escreve dessa fórmula. Derivado de f de g de x vezes derivado do que está dentro, que é o g de x. Aí quem ele quer? O derivado de h de 1. Depois que eu escrevi, agora eu posso mostrar, ó, que o derivado de h de 1 não é colocar um 1 no lugar do x? É o que eu vou fazer agora aqui. Ó. Se eu coloquei 1 aqui, eu sou obrigado a colocar aqui também. Então vai ficar, ó, derivado de f de g de 1, coloquei 1 no lugar do x, vezes derivado de g, é aí que vem. Para isso serve a nossa tabelinha. Vou botar a tabelinha aqui para vocês. Ó. O que acontece? Ó, a gente viu que é derivado de f de g de 1. G de 1. Vamos começar pelo g de 1. É a função g de x quando x for 1. A g de x está aqui, não é? Isso. Quando x for 1, a g de x dá
2. 2. Então eu sei que g de 1 vale 2, concorda comigo? Então eu posso vir aqui muito bem, ó, g de 1 é 2, então ó, eu vou fazendo passo a passo, ó, derivado de h de 1, então é derivado de f, g de 1 é 2, ó. Eliminei o g de 1, já ficou mais fácil. Vezes, agora eu vou voltar para a tabela, ó. Eu tenho que calcular agora, ó, derivado de g de 1, não é isso? Derivado de g é essa coluna aqui, concorda? Sim. Sim. Então, ó, derivado de g quando x for 1. Derivado de g de 1 quando x for 1. Vai dar? 6. Derivado de g de 1 dá 6. Tá quase acabando. Eu quero o derivado de h de 1. Vai ser derivado... Falta só encontrar o derivado de f de 2. Eu volto para a tabela. Derivado de f é essa coluna aqui. E é o derivado de f de 2. É quando x for 2. Então eu vou chegar naquela coluna quando x for 2. Ó. Deu? 5. 5. Volto para o quadro. Derivado de f de 2 deu 5. Ou seja, derivado de h de 1 é 5 vezes 6. 5 vezes 6. 30. É uma questão de regra da cadeia, utilizando a fórmula. Mas ele botou no enunciado da questão, utilize a regra da cadeia? Não. Seja f aonde... Ó, aqui é a relação da função. É f aonde r vai para r. O que quer dizer isso aqui? É f aonde o domínio são os reais e a imagem são todos os reais. Ou seja, qualquer valor para x serve. Aí ele diga, uma função definida por... Aí falou que a função f de x é igual a ln de 1 mais e elevado a 2x. Encontre o derivado de f de 0. Então, para a gente chegar nessa resposta, primeiro tem que derivar isso aqui. E ele quer saber, o que ele quer saber na questão? Encontre o valor de derivado de f de 0. É o que ele quer saber. Aí o que eu falei? Para chegar no derivado de f de 0, primeiro eu tenho que encontrar o derivado de f de x. Para depois eu colocar um 0 no lugar do x, igual a gente fez agora na questão. E como eu vou derivar essa f de x? A gente observa que a função f de x é uma função logarítmica natural, ou seja, ln, aonde no seu logaritmando a gente tem 1 mais e elevado a 2x. Ok. Só que o que acontece? O que está aqui não é somente x. Então, além de eu fazer a regra direta, eu multiplico pelo... Então, ó, é a derivada direta do ln, 1 sobre o que está ali, vezes a derivada do logaritmando. Então, tem que derivar o logaritmando. Ok? Aí, ó, vamos lá, ó, passo a passo, ó. Aqui eu não vou fazer nada, eu vou repetir. 1 sobre 1 mais e elevado a 2x. E vou derivar, multiplicar. Derivando, eu vou derivar essa soma. Derivada de 1 dá quanto? 0 mais... Ó, vamos fazer no cantinho, ó. Agora eu tenho que derivar e elevado a 2x. Quanto que dá essa derivada de e elevado a 2x? Olha que interessante. A gente está derivando pela regra da cadeia, não é? Quando vai derivar o ln. Só que quando a gente vai usar a regra da cadeia, eu tenho que derivar esse pedaço aqui. E quando eu vou derivar esse pedaço, eu utilizo a regra da cadeia de novo. Eu utilizo a regra da cadeia para calcular a f toda. E quando eu vou calcular a derivada da f toda, quando eu vou calcular, derivar esse pedacinho, que é obrigatório, nesse pedacinho que eu vou derivar e elevado a 2x, eu uso a regra da cadeia de novo. Ou seja, a regra da cadeia ela não é utilizada uma vez só numa questão. Ela pode ser utilizada várias vezes. Então, derivada de e elevado a 2x, 2e elevado a 2x. Aí finalizou, né? 0 mais isso aqui vai dar isso aqui, concorda? Vezes 1 é ele mesmo. Então, finalizando, ó, derivada de f de x é 2e elevado a 2x sobre 1 mais e elevado a 2x. E agora eu substituo a minha variável. Se ele quer a derivada de f de 0, eu venho onde tem x na minha resposta da derivada de f e coloco 0 no lugar do x. 2e elevado a 2 que multiplica 0, lembrando que é multiplicação, né? 2x é 2 vezes x. Uhum. Sobre 1 mais e elevado a 2 vezes 0. Então,
Resposta: derivado de f de 0 é 1.